Oi turma, bom dia professor Luiz, como vocês estão? Tudo bem? Hoje, nossa aula de artes, a gente vai falar sobre a pintura, certo? Mas primeiro nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso, ventilado, um fone de ouvido, seu material próximo e vamos para a aula. A pintura é uma manifestação artística muito antiga que utiliza técnicas de coloração em uma superfície bidimensional. Esse tipo de manifestação acompanhou o desenvolvimento das sociedades, no entanto, a partir do século XIX, com a criação da fotografia, ela sofreu um declínio Atualmente, com a evolução da tecnologia, a pintura adquire diversas técnicas, modelos e tendências. Classificação. A pintura pode ser figurativa, com representações da realidade, ou abstrata, não representacional, que é aquela que é mais confusa, que tem um tema livre. Os gêneros mais difundidos de pintura são natureza morta, retratos, paisagem, dentre outros. Pintura e estética. A estética é um conceito que está vinculado à beleza e, portanto, é fundamental, mas antes, por exemplo, na criação das imagens e combinação de tons, matizes e texturas. O conceito de belo está apoiado na estética clássica grega e romana, a qual fundamentou outros movimentos posteriores da história da arte. Por exemplo, o renascimento cultural. Materiais e cores. Os materiais mais utilizados para a realização de pinturas são os pincéis, espátulas, rolo, tela, papel, parede, murais, tinta. Desenhos e pintura. Diferença, Então, o que difere principalmente os desenhos da pintura são os materiais utilizados. Assim, enquanto no desenho os pigmentos são geralmente secos, lápis, giz, caneta, na pintura as tintas são líquidas, Entretanto, vale observar que com o desenvolvimento da sociedade e, consequentemente, no conceito de arte, essas diferenças foram atenuadas, posto que atualmente existem amplas técnicas de pintura, sobretudo expressas pela arte digital. Então, gente, a gente viu aqui, nesses slides, que a pintura é uma manifestação artística muito antiga, A gente sabe que lá no tempo dos homens das cavernas, eles já faziam, alguns tipos de pinturas lá e deixavam descritas lá, vários momentos assim do seu cotidiano, da sua vida, nessas pinturas, E como era chamada essas pinturas? Era pintura rupestre, que era aquela pintura, da atividade deles diária, do cotidiano, no tempo lá da Idade da Pedra, certo? Então ela já é muito antiga, Ela já está lá desde dos primórdios, desde o começo lá da história da civilização humana. E essa pintura vem sofrendo várias alterações, com o decorrer do tempo. Foi adquirido novas técnicas de pintura, de registro. Então a gente já teve lá no caso também dos egípcios, que eles tinham aquela arte deles de talhar também, mas eles pintavam o talhe deles, que era feito na pedra. Eles conseguiam fazer os desenhos lá chamados hieróglifos e deixavam esses registros também da civilização deles, das crenças deles, dos deuses, essas coisas, No caso da pintura rupestre, os homens das cavernas, eles deixavam mais claro lá aquela parte da atividade deles diária, que era de caça, para sobrevivência. Então eles deixavam lá assim figuras de grandes animais, com eles jogando as lanças e tal. Se você der uma pesquisada sobre pintura rupestre, você vai encontrar vários tipos de pintura, que foram encontrados nas cavernas. Até hoje tem muitas que ainda estão escondidas, E são feitos vários achados por ano desse tipo de pintura, certo? Também vale ressaltar que as pinturas, aqui como diz no slide, elas podem ser figurativas, com representações da realidade, que era no caso que a gente estava agora falando, ou abstratas, Como é que funciona esse abstratismo, que a gente aprendeu também na aula de artes, que o abstrato é uma coisa mais confusa, Ela não segue aquela estética, dos desenhos, das pinturas tradicionais, que tem um padrão. Ela é mais confusa. Então ele diz assim: a estética é um conceito que está vinculado à beleza, No caso da rupestre, e da abstrata, a rupestre ela ainda consegue retratar, apesar do material ser bem arcaico, mas a abstrata ela é bem confusa, e diferente, Ela é difusa. Também a gente viu que os materiais mais utilizados na pintura, gente, vão ser os pincéis, as tintas, papéis, telas, Muitos artistas usam formas alternativas para poder estar fazendo essas pinturas deles.
né? Hoje em dia o pessoal usa lona de caminhão, né? Às vezes eles fazem a pintura em árvores, em bancos, né? No chão, aonde for autorizado, né? Porque tem muita gente que trabalha com pintura também em locais que não é apropriado, mas acaba que às vezes fica muito bonito, né? Que nem a gente tem do nosso exemplo do grafite, né? De rua. O grafite, muitos artistas daqueles não têm autorização, eles fazem aquele grafite bonito, colorido, e às vezes ele é até aceito, né? Às vezes até alguns artistas que trabalham com grafite, que eles fazem os trabalhos, né? Eles são adotados pelas cidades, né? E esse grafite ele vai tomar lá os viadutos, as praças e etc, né? Aí aqui tem assim, falando um pouco sobre a diferença de pintura, né, e desenho. Então o que difere os dois, gente, são os materiais que são utilizados, né? No desenho é lápis, giz, caneta, né, que você está lá desenhando. Geralmente você já faz esse desenho em um material apropriado, tipo uma folha, né, ou uma tela, né, diretamente com o lápis, o giz ou a caneta. E a pintura, ela já é mais conhecida pela cor, né? Porque a tinta já é lançada diretamente na tela, às vezes com um pequeno esboço, né? O que é esse esboço? É tipo um esqueleto, um mapa, né? Do que a pessoa vai desenhar. Que nem os artistas, né? Os artistas lá dos estúdios de tatuação fazem, né? Eles fazem um esqueleto do desenho, depois eles aplicam esse esqueleto na pele e só então que quando eles já têm uma ideia de como vai ficar, é que é coberto com a tinta definitiva. Aí a gente vai ter uma foto, né, de uma pintura rupestre que a gente falou anteriormente agora. E aí vocês vão estar podendo observar como é que os homens da caverna, eles deixavam os registros deles, né, do cotidiano deles. Então tem animais aí, tem um ali com o peixe pescando, outro com a lança caçando. E era assim que ficava, assim que a gente encontra. As pinturas mais antigas conhecidas são denominadas como arte rupestre, né? Elas foram desenhadas por diversos povos da antiguidade e geralmente eram feitas nas paredes das cavernas. Nesse sentido, é importante destacar a necessidade do homem primitivo de exteriorizar, né, seu mundo. Certamente os pigmentos das pinturas e os materiais utilizados eram bem diferentes dos quais utilizamos hoje. Na pré-história, os materiais mais utilizados para desenhar a pintura as paredes eram pedras, sangue, né, mistura de vegetais, dentre outros. Olha, então isso era todo o material que eles utilizavam, né? A gente vai ter também um exemplo de pintura figurativa, né? Vocês estão vendo que é um desenho muito bonito que está aí, que representa, né, um determinado momento, né, uma determinada cena, né? Tem anjos ali voando, uma virgem no meio de uma concha e uma outra querendo cobri-la, né, para esconder a sua sexualidade. Então ele diz assim: pintura figurativa ou figurativismo é aquela que notamos a presença de formas da natureza, sejam homens, objetos, vegetação. As pinturas figurativas já eram produzidas pelos homens da pré-história, as quais representavam cenas de luta, caça e rituais. Baseada, portanto, nas cópias das diversas representações da natureza, a arte figurativa acompanhou a evolução da sociedade, atingindo seu declínio no século XX, com a introdução do abstracionismo, né, que foi quando teve o movimento, né, que fez a mudança ali por volta de 1980, mais ou menos, quando teve aquele movimento lá muito grande na cidade de Nova York, que fez com que o abstrato viesse como uma opção de pintura que quebrava, né, as representações clássicas de pintura, né, que foi naquele movimento de arte nos Estados Unidos, que agora não recordo o nome. No entanto, ela continua sendo largamente produzida em todos os cantos do mundo, né? Então, o abstracionismo, ele hoje em dia ainda é feito em diversos locais do mundo. Pintura abstrata. Agora a gente vai ter alguns exemplos do abstracionismo, né? Então ele diz assim: na pintura abstrata, a arte pictórica é determinada pela ausência de formas da natureza. Ao contrário da pintura figurativa, em que encontramos formas conhecidas, no abstracionismo, a pintura é não representacional, sendo formada basicamente por linhas e cores. Ainda que esse estilo tenha sido encontrado nas pinturas da pré-história, foi no século XX, com movimentos de vanguarda, que o abstracionismo adquire seu apogeu.
E por fim, gente, deixo com vocês a atividade de artes. Pesquisar e escrever no seu caderno outros tipos de pinturas, né? E descrever como esse tipo de arte é utilizado até os dias atuais. Então vocês vão dar uma pesquisada em outros tipos de pinturas e vão estar fazendo essa atividade para entregar ela para o professor, ok? Sem esquecer que o conteúdo das nossas aulas está disponível na escolapequenospasso.com.br, né? Não deixe de deixar um like nesse vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais. Um grande abraço a todos, até a próxima aula, valeu!